Olá, meninos. Bom dia, tudo bom? Espero que vocês estejam bem. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a avaliação fisioterapêutica da coluna lombar e da coluna torácica. Na verdade, a gente vai dar continuidade. Na aula passada, a gente falou sobre a coluna cervical. Então, a gente vai começar falando sobre a coluna torácica, tá? A gente vai relembrar só um pouquinho, a gente vai passar muito sucintamente a parte da anatomia, a gente vai relembrar um pouquinho dos músculos, mas de uma forma muito sucinta. Então, assim, quando a gente fala de coluna no geral, né, a gente não pode esquecer da musculatura mais profunda, mas é uma musculatura que tem uma importância tão grande quanto a musculatura mais superficial. Então, aqui novamente a gente falando dos músculos multífidos e os rotadores. A gente sabe que esses músculos, eles são os principais estabilizadores da coluna e quando eles atuam de forma independente, eles fazem movimentos, no caso da torácica, eles fazem pequenos movimentos de rotação, tá? Então, aqui é a localização deles, multífidos, tá? Então, aqui a gente vê a localização dos multífidos e aqui a gente vê os músculos rotadores, tá? Músculos pequenos, porém ele tem uma importância muito grande, principalmente na questão da estabilização da coluna. Aqui a gente tem o músculo longuíssimo do tórax e o ilho costal. Nessa primeira figura, vocês vão ver aqui à direita, tá? O longuíssimo. Então, é um músculo que ele sai desde a coluna lombar até a cervical. Ele está presente em toda a coluna, ao longo de toda a coluna, e a gente tem o ilho costal, esse músculo bem aqui. São músculos que fazem principalmente o movimento de flexão e dão também estabilidade à coluna. A gente tem o músculo espinhal do tórax, tá? Então, assim como a gente tem o espinhal que a gente viu, o espinhal da cabeça, tá? A gente tem o espinhal do pescoço e a gente também tem o espinhal do tórax. São músculos que fazem principalmente a extensão da coluna, mas também atuam na estabilização. A gente tem o músculo romboide menor e o romboide maior, né? Então, a gente tem aqui embaixo a musculatura romboide maior e aqui em cima o romboide menor. Ah, mas por que o romboide faz parte? Por que ele está integrado aí nessa questão quando a gente pensa em avaliação da coluna torácica? Por que a gente precisa se atentar para o músculo romboide? Porque o músculo romboide, ele tá... A coluna torácica, na verdade, ela serve como uma coluna que dá estabilização, principalmente na questão do membro superior. Então, essa ligação do romboide com a coluna torácica e com a escápula é uma ligação muito importante. Então, por isso que o romboide a gente não pode passar despercebido. Então, assim, qual é a principal função do músculo romboide? É a adução da escápula. Então, ele puxa a escápula para perto da coluna torácica. O romboide menor, além da adução, ele também faz a elevação da escápula, tá? Mas todos eles trabalham na adução. Então, assim, se a gente tiver alguma lesão na coluna torácica que de repente, de alguma forma, altere o romboide, ou então o contrário, o romboide, uma lesão no romboide que vai influenciar tanto na torácica quanto no membro superior como um todo. A gente sabe que a gente não deve pensar, principalmente quando a gente pensa em avaliação, né? Avaliação de coluna, avaliação postural, enfim. A gente precisa pensar na coluna como um todo. E a coluna, ela tá ligada, seja ao membro superior, quando a gente pensa de coluna cervical e torácica, seja ao membro inferior, quando a gente pensa mais da coluna lombar. Certo? Vou passar.
Aí a gente tem uma musculatura mais superficial, e aí a gente tem o latíssimo do dorso. O latíssimo do dorso, ele faz principalmente os movimentos de braço, né? O movimento de adução, auxilia na extensão. Mas quando a gente pensa num braço fixo, o latíssimo do dorso, ele vai dar um suporte na coluna. Ele é um músculo que atua dando suporte à coluna. E ele também eleva o tronco e anterioriza o tronco quando a gente pensa num braço fixo. Quando a gente pensa num braço, o principal movimento dele é o movimento de ombro, né, de braço, mas quando a gente pensa no braço fixo, ele é auxiliar na elevação e na anteriorização do tronco. E a gente tem o músculo reto do abdômen, né? Essa parte mais superior dele, ele é um estabilizador da coluna, então a principal atuação dele é na estabilização. E a gente tem os músculos oblíquo interno e oblíquo externo. O oblíquo interno e externo, quando eles atuam de forma bilateral, eles fazem principalmente o movimento de flexão de tronco. Mas quando eles atuam de forma individual, eles fazem movimentos rotacionais. E aí, primeiramente, a gente lembra, né? A gente fala um pouquinho da cervical, que a gente precisa coletar sempre eu não coloquei mais aqui nos slides, mas a gente precisa sempre realizar a anamnese, tá? Então, na anamnese a gente tem a história da doença atual, história da doença pregressa, queixa principal, histórico familiar, de trabalho, social. Após isso, a gente parte para o exame físico. No exame físico, a gente inicia pela inspeção ou observação. Quando a gente pensa na coluna torácica, a gente pensa na inspeção, a gente precisa realmente que o paciente ele esteja posicionado de forma adequada, que ele esteja despido de forma adequada também. E aí a gente vai se ater a quê? A gente vai se ater à questão da coloração de pele, posicionamento das escápulas, né? Quando a gente pensa na torácica, eu já falei para vocês, quando a gente está falando do romboide, então a gente não pode esquecer das escápulas, porque na verdade essa parte, a região torácica, ela está diretamente ligada às escápulas. Se tem alguma presença de cicatriz, o alinhamento do sulco mediano do dorso, então essa linha aqui que forma quando a gente está posicionado na posição ereta, quando a gente observa uma vista posterior, a gente observa uma linha. Então a gente chama de alinhamento do sulco mediano do dorso. Então a gente precisa observar se ele está realmente alinhado. Nessa segunda figura aqui a gente pode observar um desalinhamento, tá? Então ele não segue um padrão alinhado, né? Um padrão reto, tá? Então a gente diz que a gente tem um desalinhamento do sulco mediano do dorso. Observa se a gente tem uma assimetria na musculatura paravertebral. Então esse lado aqui tá igual a esse, não, esse lado aqui está mais elevado do que esse, ou está mais profundo. Então tudo isso a gente vai observar. Essa figurinha é só para mostrar para a gente o que a gente precisa observar. Ó que a escápula do lado esquerdo ela está muito mais elevada do que do lado direito. Então, se eu tenho uma alteração de coluna, eu tenho toda uma consequência no meu corpo inteiro, tá, gente? Então, a gente não vai pensar só, eu tenho uma alteração só aqui. Não, dependendo do tempo que esse paciente ele apresenta essa alteração e de que forma evoluiu, a gente vai ter consequências no corpo inteiro, tá? Então, uma coluna desalinhada começa a desalinhar a questão do ombro, escápula, cintura pélvica, membro inferior, cabeça, certo? Ó, outro exemplo aqui, tá? Então, a gente vai observar aqui o alinhamento, ó, bastante desalinhado, né? Um paciente que tem
uma escoliose clara, tá? E aqui já é depois de tratamento, realizou o tratamento de fisioterapia, a gente já observa que já, comparado ao anterior, a gente já tem uma melhora. A gente não tem 100%, mas a gente já tem uma considerável melhora. Depois da observação da inspeção, a gente vai para a palpação. Então, quando a gente pensa na região torácica, a gente não pode esquecer a palpação da escápula, que está ligado diretamente às vértebras da torácica. Então, aqui a gente precisa palpar as margens da escápula, tá? Margem lateral, margem medial, bordo superior, bordo inferior. A gente precisa palpar as vértebras, os processos espinhosos das vértebras torácicas. A gente precisa palpar desde o acrômio até a margem medial da espinha da escápula. Aqui só mostrando, né? Na outra figura a gente mostrou no osso, aqui a gente vai ver. Ó, então a gente vem palpando toda essa região desde a cervical, tá? De preferência a gente deve encontrar C7. E aí a gente vem palpando todas as vértebras torácicas. Aí a gente não pode esquecer da escápula. Nesse pontinho aqui a gente tem a espinha da escápula. Nessa outra ponta a gente tem a margem medial. Do outro lado a margem lateral. E lá embaixo a gente consegue palpar o ângulo inferior da escápula. E aí a gente compara um lado com o outro. Vê se tem algum ponto de dor, se a gente tem algum ponto de anormal, então se a gente consegue observar alguma protuberância que não é normal, que não é o esperado. A gente palpa a musculatura para ver se ela está muito tensa. Aqui eu já falei para vocês, tá? Então toda a região das vértebras torácicas, processos espinhosos de T1 a T12. A gente observa se tem vértebras mais salientes, tá? A gente pode palpar também com o paciente pedindo para que ele realize uma flexão de tronco. E aqui é só para mostrar para vocês a questão dos romboides, né? A importância da palpação, tanto na inspeção quanto na palpação dessa musculatura. E o latíssimo do dorso que eu falei para vocês logo no comecinho, quando a gente relembrou a anatomia. Um teste muito importante que eu estou trazendo para vocês, que é o teste de Adams, ou teste da posição de Adams. Então, como é que ele funciona? Meu paciente ele vai ficar em pé, inicialmente ele vai ficar em pé, e eu, fisioterapeuta, vou me posicionar por trás dele e vou pedir para que ele faça uma flexão de tronco. Em seguida, eu vou observar para ver se está normal, tá? Então, eu olho um lado e olho o outro, que a gente chama de gibosidade. Então, eu vou observar como se eu traçasse uma linha bem aqui, ó. Vocês estão vendo aqui? Tá tudo normal, tá? No meu paciente que tem escoliose, eu vou observar que um lado vai ficar mais elevado do que o outro, tá? Fundamento. Então, qual é a positividade dele? Se houver um aumento do ângulo de desvio, deve-se suspeitar de escoliose, cifose e escoliose. Aqui é um videozinho para vocês observarem, tá? Só um instantinho, deixa eu passar. Um videozinho para que vocês possam observar como é que a gente faz o teste. Hola amigos, hoy aprenderemos una serie de test que nos servirán para detectar la existencia de una escoliosis. Este problema afecta sobre todo a niños en edad de crecimiento, por ello saber cómo detectarla a tiempo nos ayudará a evitar secuelas importantes en el crecimiento y la salud de nuestros hijos. Si quieres obtener más información sobre la escoliosis, puedes hacer clic en la imagen que aparece en pantalla. Tá? A gente vai observar aqui. Lo primero es hacer un pequeño examen visual.
Pode ser pelo exame visual. Desnudamos al paciente de cintura Então, para arriba y observamos por detrás su espalda y seria a sus avaliação asimetrías. postural, tá, Hemos gente? Então, desarrollado una peço pro meu batería de paciente se preguntas que os posicionar. ayudarán a analizar los puntos más importantes. ¿Está la cabeza centrada sobre la vertical del pliegue entre las nalgas? ¿Está un hombro más elevado que el otro? Ombro mais elevado ¿Abulta do que o o está outro. más alta una escápula que la otra? Uma ¿Hay una escápula distancia mais mayor alta do que entre a el outra. antebrazo y la cintura en un lado que en el otro? ¿Parece el paciente inclinado o escorado Espaço hacia un lado? assimétrico entre cintura e braço. Si respondemos a E 3 o más a cintura preguntas con un pélvica, sí, que a gente vai observar debemos se tem uma mais realizar el elevada test do de que a Adams outra. que determinará la existencia de una escoliosis. Nos colocamos de nuevo por detrás del paciente, le pedimos que junte sus palmas con los brazos O estirados fisioterapeuta vai y que ficar se por trás incline do muy paciente, despacio vou pedir hacia que o adelante, paciente junte as doblando toda mãos su columna, e aí ele vai fazer uma flexão de tronco. dejando los brazos Peço para que ele colgando tente como si tocar no intentara solo, tocar tocar no el suelo chão, sin flexionar sem las dobrar os rodillas. joelhos. Não pode dobrar os joelhos, tá, gente? Então não precisa chegar no ¿Hay chão alguna até onde ele prominencia, conseguir. asimetría o Ó lá. bulto a nivel de las E aí a gente costillas? vai observar o normal e o que Si seria has o respondido anormal. con un sí Um a teste la última positivo. pregunta, estas características físicas nos sugieren que su hijo o paciente puede sufrir escoliosis. Es importante anotar el lado en el que se encuentra el bulto o prominencia para su tratamiento, ya que corresponde con el lado convexo de la Geralmente escoliosis. o lado Todos elevado é nuestros o lado ejercicios se convexo, que a gente realizan en chama función de da la escoliose, localización tá? de E o la lado convexidad. côncavo. De O ahí lado su côncavo é o lado importancia. que fica normal. En estos casos, lo ideal es acudir a un profesional para que pueda determinar el tipo de escoliosis y su gravedad para así establecer un tratamiento. Nosotros hemos desarrollado 2 vídeos que nos ayudarán con el tratamiento de la escoliosis mediante ejercicios. Debéis conocer el tipo de escoliosis si Tá? Então é isso. Eu acho que deu para ver direitinho aí como que seria realizado o teste, tá? Então, da coluna torácica, basicamente, a gente precisa se atentar a isso quando a gente pensa numa avaliação no nosso paciente de torácica, tá? Mas a gente nunca faz essa avaliação. Eu quero falar para vocês que a gente viu separado, cervical, torácica, agora a gente vai finalizar com a lombar, mas a nossa avaliação, ela é uma avaliação completa, é avaliação de coluna, avaliação postural, avaliação para avaliar a coluna. Geralmente o paciente, quando ele chega, ele geralmente para avaliar é um paciente com queixa de escoliose pequena ou uma escoliose mais avançada. E aí a gente precisa avaliar a coluna como um todo, tá? Eu preciso que vocês fixem na cabeça que vocês precisam juntar tudo isso para formar uma avaliação completa. Agora a gente vai dar continuidade, a gente vai falar um pouquinho da coluna lombar. E aí, que musculatura a gente tem mais importante quando a gente pensa em coluna lombar? A gente tem o músculo quadrado lombar, ele é bilateralmente, ele realiza a extensão da coluna lombar. A gente tem de novo os multífidos, falei para vocês, né, que ele vai desde lá de baixo até lá em cima. É um dos principais estabilizadores da coluna, quando a gente pensa numa musculatura mais profunda. E a gente tem essa musculatura realizando rotações, as rotações laterais. O eretor da espinha, o eretor da coluna, tá? Então, a mesma coisa, uma musculatura que inicia desde a lombar e vai até a cervical. Então, o contrário, começa na cervical e vai até a lombar, tanto faz, tá? A gente tem os músculos abdominais, então a gente tem o oblíquo externo, o oblíquo interno, a gente falou um pouquinho deles, mas mais relacionado mais à parte torácica, a gente falou anteriormente, né? O músculo que faz a estabilização e realiza na flexão e auxilia na flexão de tronco. Tem os transversos abdominais e o reto abdominal. Então, essa musculatura, ela é uma musculatura, a musculatura abdominal, ela é
principal musculatura, uma das principais que estão responsáveis pela estabilização da coluna lombar, dessa região lombar. Ela dá uma estabilização pélvica, uma estabilização da região lombar. E junto eles fazem flexão de tronco, flexão de coluna lombar. Certo? E aí a gente tem o pessoas maior também, músculo pessoas maior, que também faz a flexão de coluna lombar, também realiza o movimento de flexão. Quando a gente parte para a inspeção, a gente precisa observar a simetria da região pélvica. Então, foi aquilo que eu falei para vocês, né? Então, como é que tá? A minha cintura pélvica desse lado está alinhada com o lado esquerdo, está alinhada com o lado direito? Observar se meu paciente tem marcas cutâneas, presença de lesões, alguma coisa que possa me relacionar o que ele está sentindo naquele momento com alguma lesão que ele já teve há algum tempo. Observar deformidades em grau ao nível da coluna lombar, né? Que, até quanto é essa minha deformidade, até quanto eu preciso me preocupar. A normalidade de contornos ósseos e tecidos moles. A gente chegou a falar em alguma aula a questão do glúteo, que a gente precisa observar também o alinhamento do glúteo máximo, se eu tenho um glúteo máximo mais baixo do que o outro. E o exame das articulações periféricas, então, principalmente sacroiliaca, quadril, joelho, tornozelos e pés. Mas a gente precisa avaliar nosso paciente como um todo. Mas muitas das vezes a gente tem um paciente que chega no consultório com uma lesão. Ele já chega pra gente, eu tenho um problema na minha lombar. Ele já chega com essa queixa, né? Queixa de lombar. Mas às vezes o problema é sacroiliaco. E a gente vai ficar lá tratando lombar, e na verdade o problema era na sacroiliaca que estava tendo como consequência a região lombar. Tá? Então a gente precisa realmente fazer o exame das articulações periféricas para poder descartar. Aqui a gente vai ver na figurinha, tá? Então, ó, a gente precisa observar a altura das espinhas ilíacas anterosuperiores, se elas estão alinhadas. Essa é uma visão anterior. Na visão posterior, a gente confirma. Se o meu paciente me permitir, eu observo a questão do glúteo máximo também. Na vista de perfil, então, como é que esse meu sacro ele está se comportando? Eu tenho um sacro mais verticalizado, eu tenho um sacro mais horizontalizado, tá? Aqui a gente observa um sacro mais horizontalizado e um sacro mais verticalizado. Ó, aqui um paciente, né? Um paciente que, como eu falei para vocês, a gente precisa realmente avaliar nosso paciente como um todo. E aí a gente começa a observar aqui, ó. Aqui não tem, a gente não consegue fugir da escoliose. É claro que o meu paciente tem uma escoliose, certo? Então a gente consegue observar todo o desvio aqui na linha, né, que a gente tem, tá? A formação da nossa linha aqui, ela não está alinhada, ela está totalmente desviada, tá? Então a gente observa aqui, ó, que tipos de desvio eu posso ter. Eu posso ter um desvio somente na torácica, na região torácica. Eu posso ter um desvio na região tóraco-lombar. Eu posso ter um desvio somente na região lombar. E eu posso ter um desvio, uma escoliose que a gente chama de escoliose NS, que ela vem desde a torácica até a lombar. Tá? Torácica alta até o final da lombar. Quando a gente pensa na palpação da lombar, a gente precisa palpar toda a região da crista ilíaca, as espinhas anteriores, direita e esquerda, sempre comparar um lado com o outro. A procura de pontos de dor. Na parte posterior, a gente continua palpando a crista ilíaca, as espinhas ilíacas póstero-superiores, processos espinhosos da coluna lombar, a gente precisa palpar sacro, túber isquiático e nervo ciático. Muitos pacientes chegam para a gente no consultório, chegam na clínica,
pedem atendimento domiciliar, né? Solicitam atendimento domiciliar com queixa de lombociatalgia. Então, quando a gente faz o teste, eu vou mostrar para vocês, a gente observa que o nosso paciente, às vezes, ele tem uma compressão do nervo ciático. Então, quando a gente faz a palpação, a gente consegue perceber, porque essa é uma região muito dolorida. Então, aqui só para a gente observar, né? A gente precisa palpar processos espinhosos, toda essa região da crista ilíaca, a espinha ilíaca póstero superior, a espinha ilíaca antero superior, aqui o trocânter maior, tá? E aqui a tuberosidade isquiática. Por aqui a gente tem, quem passa por aqui é o nervo ciático, então geralmente quando eu tenho um paciente de lombociatalgia, eu tenho uma compressão. Geralmente quem comprime é o músculo piriforme, geralmente é por uma compressão de músculo piriforme, mas também pode ter outras causas. E aí a gente precisa achar, né, a causa para poder tratar. Precisa fazer uma investigação para poder realizar o tratamento, tá? Essa é uma forma de palpação que a gente pode estar palpando essa região em busca de pontos de dor, em busca de lombociatalgia ou ciatalgia. Em seguida, a gente tem o exame de ADM. A gente pede para o paciente realizar os movimentos. Nessa primeira figura, à esquerda superior, a gente tem o movimento de flexão de tronco. Em seguida, a gente tem o movimento de extensão de tronco, inclinação lateral e rotação. Aqui é só para demonstrar, deixa eu voltar. Aqui é só para demonstrar para vocês como é que funciona, tá? Geralmente, meu paciente, quando ele tem algum problema de lombociatalgia, quando ele faz a inclinação lateral, ele vai sentir dor. Então, se ele tem uma dor irradiada à esquerda, então geralmente é uma dor lombar, que irradia para as pernas, para os membros inferiores. Geralmente, meu paciente ele tem um problema de irritação em raízes nervosas, tá? Eu digo que ele tem uma lombociatalgia. A gente tem a goniometria. A gente vai ver melhor essa parte da goniometria. O que vocês ficarem em dúvidas da parte prática, a gente vai ver quando a gente for marcar as nossas aulas práticas, tá? Então a gente vai poder estar vendo melhor essa parte mais prática, mas eu vou mostrar um pouquinho para vocês aqui da goniometria, tá? Então na goniometria a gente tem uma flexão que vai de 0 aproximadamente, tá, gente? De 0 a 95 graus. Lembrando que a gente tem um eixo, que é aquela rodinha do meio do goniômetro. A gente tem um braço fixo, tá? Que tá trocado, tá, gente? Então, o braço fixo fica aqui e o braço móvel é o que vai acompanhar o movimento, tá? Agora que eu percebi que tá trocado aqui, gente. Aqui é o fixo e aqui é o móvel, tá? Então, o braço fixo, ele vai ficar perpendicular ao solo, e o braço móvel vai acompanhar a linha axilar média. E aí eu vou lá, peço meu paciente realizar e vejo quanto ele consegue. O normal vai mais ou menos aproximadamente 0,95 graus. A minha extensão ela já é um pouco mais, tem uma amplitude de movimento um pouco menor. Ela é um pouco diminuída quando a gente pensa na flexão. Então eu tenho um paciente que geralmente consegue de 0 a 35 graus. O braço fixo vai ficar mais ou menos na região lateral do fêmur, tá? E o braço móvel, ele vai seguir a linha axilar média. Peço para o meu paciente realizar um movimento, vou lá e levo o goniômetro. Flexão lateral. Na minha flexão lateral, o meu braço móvel ele vai ficar apontando para o processo espinhoso da C7, da sétima vértebra cervical. Então, ela não é difícil de achar. Vocês vão palpar aqui na região posterior, desce um pouco o pescoço,
O primeiro osso que vocês sentirem mais elevado é C7, tá? Então, acho C7, eu posso marcar no meu paciente para me poder acompanhar sem ter tanto... que seja de forma mais fidedigna, que tenha o menor erro possível na angulação. E o braço fixo vai ficar nivelado entre as espinhas ilíacas, tá? Então, nivelo aqui. Lembrando que o meu goniômetro não pode ficar torto, então eu preciso realmente que esse braço ele esteja alinhado. Não pode ficar assim, tá, gente? Nem assim, tá? Então, ele precisa estar sempre alinhado. Opa, aqui, tá? Vamos aqui, alinhado. Rotação de 0 a 35 graus, tá? O braço móvel, o braço fixo, vai ficar no centro da cabeça, paralelo ao solo, aproximadamente na sutura sagital, tá? E o móvel vai acompanhar o movimento. Então, quando o meu paciente... aqui é um pouquinho confuso de entender, tá? Então, assim, pensem no goniômetro todo juntinho aqui, parado na sutura sagital aqui da cabeça. E quando eu vou fazer o movimento, esse daqui vai ficar parado, tá, gente? O fixo vai ficar parado. E o móvel vai acompanhar o movimento da minha sutura sagital. Então, a cabeça do meu paciente vai mudar de posição e o meu braço móvel vai acompanhar, tá? Teste de elevação da perna reta ou teste de Lazegue. Então, eu peço para o meu paciente elevar a perna e aí ele vai ser positivo se o meu paciente me relatar dor com irradiação para membro inferior. Então, eu preciso ter uma dor na região lombar com irradiação para membro inferior. E aí, meu paciente, eu digo que ele tem uma lombociatalgia, tá? Então, dor com irradiação para membro inferior. Pode ser formigamento, que é a parestesia, pode ser só a dor mesmo irradiada. E é isso. Nós terminamos coluna. A gente já está finalizando, tá, gente? A gente volta respiratória e neuro. E aí a gente vai finalizar o nosso conteúdo. Eu acho que na próxima aula eu vou contar os dias certinhos e a gente vai falar um pouco, a gente vai fazer ou uma revisão, a gente vai fazer um exercício, a gente vai fazer uma coisa diferente, tá? Provavelmente na próxima aula a gente não vai ter uma videoaula assim. A gente vai fazer alguma coisa diferente, mas aí eu vou ver direitinho e aí eu repasso para representante de turma para repassar para vocês. Eu espero que esteja tudo bem, tá? Essa semana foi uma semana bem difícil por conta do coronavírus, né? Eu tive algumas pessoas, alguns familiares doentes, então foi uma semana bem difícil. Acredito que alguns também estejam passando por isso, mas assim, a gente vai superar, né? Tudo vai passar, tomem cuidado. Se precisar sair, usem a máscara, higienizem de forma adequada a mão, vai tocar no rosto, vai tocar no... Higienizar sempre as mãos. Chegou em casa também, higienize tudo. Tá bom, gente? Beijo, fiquem com Deus.